boa noite. Começa agora o Câmara Aberta. Hoje nós vamos divulgar a programação do 8º Seminário de Violão de Itajaí. E quem nos traz as informações é o produtor da Associação de Violão de Itajaí, Eliezer Patice. Boa noite, Eliezer, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Muito obrigado aí pelo espaço no Câmara Aberta e o apoio que a TV Câmara sempre nos dá na divulgação dos nossos eventos. Neste primeiro bloco também participa conosco o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí, Renato Seara. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que assistem o Câmara Aberta. Bom, a gente aproveita esse primeiro bloco. Antes de entrar na programação do 8º Seminário de Violão, nós queremos falar a respeito do momento cultural que Itajaí passa. 2015, a maioria dos importantes eventos ligados à cultura serão realizados no final de outubro, início do mês de novembro. Temos aí, na questão do teatro, Itajaí em cartaz, temos o Seminário de Violão, temos ainda o Festival de Música de Itajaí, que está acontecendo. E eu vou perguntar para o Renato por que 2015 está sendo esse ano atípico, o momento político, o momento econômico do município. O que está acontecendo que tudo se concentrou bem nesse período, Renato? Bom, Maurício, eu acredito que, como a maioria dos projetos, né, que você citou agora, são feitos através de captação de recursos, né? São editais que a Fundação lança e os produtores e artistas locais, eles vão atrás das empresas para conseguir a captação de recursos para os seus eventos. E esse é um ano que eu acredito também que os empresários estão um pouco apreensivos, assim, então a coisa demorou um pouco mais para acontecer, mas felizmente deu certo, né? Então os maiores eventos da cidade, que são, como você citou aqui, o Itajaí em cartaz, o próprio Festival de Música, o Seminário de Violão, eles acabaram acontecendo. Atrasaram um pouco, né? O Festival de Música, ele tem uma data prevista por lei para setembro, né? Esse ano, infelizmente, ele foi prorrogado agora para esse mês, mas aconteceu. O importante é isso, que não houve a interrupção do evento. Você tem conversado com os demais membros das cadeiras do Conselho a respeito dessas situações e 2015, como é que o pessoal tem avaliado esse ano e qual a expectativa para 2016 com relação ao calendário cultural de Itajaí? Nós nos reunimos mensalmente, né, nos encontros do Conselho, sempre às primeiras e segundas-feiras de cada mês, e a gente ouve os relatos dos produtores, dos artistas, realmente que esse ano foi um ano mais difícil assim, para conseguir captação de projetos, para conseguir apoio de empresas, né? E realizar os eventos. Mas isso é uma tônica que está acontecendo geral, assim, na produção cultural no Brasil inteiro, né? E a gente espera que para o ano que vem realmente a coisa melhore. Essa é a expectativa de todos, que para 2016 nós tenhamos um ano melhor para a produção e a realização dos eventos. Eliezer, na sua opinião, o fato da Associação de Violão promover junto com esses outros eventos culturais e também agora nós teremos a Marejada, a Regata Jacques Vabre, tudo está acontecendo num período muito próximo. Isso influencia de alguma forma a mobilização do itajaiense e o contato com os artistas? Qual a influência de tudo isso para você? Bom, a nível da realização do evento, o que prejudica assim, mais diretamente, acho que o espaço na mídia, né, fica um pouco disputado, né, porque são muitos eventos acontecendo juntamente, e aí para você às vezes conseguir um espaço no jornal, coisa é mais difícil, né? Mas e também esse atraso, como o Renato falou, se deu justamente por isso, né? Como os editais são lançados às vezes lá no começo do ano, então tem todo um período de produção, de captação e alguns eventos acabam realmente se esbarrando, né? Mas tem um lado muito positivo de tudo isso que mostra, né, a produção cultural de Itajaí, que é muito grande, muito efervescente aí nesse período agora que deu no final do ano, né? Renato, o Festival de Música de Itajaí, que está acontecendo esses dias, o senhor foi na Noite dos Corais, como é que o Coral da Câmara esteve presente, como é que foi a apresentação? Então, eu participo como cantor do Coral da Câmara, né? E é a segunda vez que o coral se apresenta e é um coral que
ele só tem 2 anos de atividade na cidade de Itajaí, mas como existem alguns componentes do grupo que já têm uma certa experiência no canto coral, e então foi um trabalho que foi montado até bastante rápido. E esse ano foi muito legal a participação, a gente sentiu assim que as pessoas gostaram muito da apresentação do coro da Câmara. É a segunda vez que nós nos apresentamos na Noite de Corais, com muito orgulho, muita honra, assim, poder representar a Câmara de Vereadores, né, e participar de um evento como este, né, que une os melhores corais da cidade de Itajaí. O projeto com relação ao seminário de violão e à associação de violão, o projeto Camerata continua sendo realizado? Bom, a Camerata está em atividade atualmente, né? A gente retomou no ano passado, em 2014. Na verdade, foi um projeto que foi inicializado junto com a fundação da nossa associação. Nós demos uma parada no ano 2011 e ano passado nós retomamos. Né, até tocamos aqui na TV, aqui na Câmara de Vereadores, naquela sessão no ano passado, e fizemos alguns concertos aqui em Itajaí, na Casa da Cultura, né, na Univale. E esse ano nós temos com um projeto em andamento, né, a gente tem ensaios semanais com um grupo que hoje tem 10 integrantes, né, tocando na Camerata, e nós vamos fazer aí final do ano também, mais pro final, e alguns concertos também no início do ano que vem, né, mostrando então o trabalho que a gente realizou esse ano. Também é um projeto que a gente tem realizado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O seminário de violão ele foi realizado desde a primeira edição ininterruptamente. O Renato é o idealizador e um dos que começou com essa proposta. Ele se realizou sem interrupção, Renato? Então, em 2008 eu apresentei o projeto do primeiro seminário de violão de Itajaí, né? Trabalhei em cima da concepção desse projeto, e já eu tinha na minha mente assim que quando a gente saísse com o primeiro seminário, já fosse fundada uma associação para os violonistas de Itajaí poderem se organizar como grupo, como movimento, e desenvolverem um trabalho que desse sequência a essa atividade. E aí então foi fundada a Associação de Violão de Itajaí em 2008, eles oficialmente, né, começaram junto com o primeiro seminário, e eles com muito brilho, muita responsabilidade, eles estão mantendo o seminário até até este ano, já vai para a 8ª edição. O Eliezer é um dos que tomou a frente desse trabalho, mas também tem hoje toda uma diretoria constituída, eles têm trabalhos sociais muito legais na cidade, eles fazem aulas para crianças carentes de violão. Eles têm a Camerata que eles trabalham, eu toco na Camerata também com eles, gosto muito de participar desse trabalho, mas hoje eu estou assim um pouco afastado desse trabalho. Eles que organizam tudo e tocam tudo e com muita propriedade. Um trabalho muito bonito para a cidade de Itajaí. O fato de você estar na presidência do Conselho Municipal de Políticas Culturais, ele faz com que você fique um pouco mais afastado das atividades e procure pensar na cultura de Itajaí e até trabalhar as negociações com o poder público de uma forma mais abrangendo todas as variedades culturais? O Conselho é uma das atividades que toma bastante tempo também, mas a ideia, quando foi fundada a Associação de Violão de Itajaí, era passar para eles, que são músicos profissionais, né? Eu não sou músico profissional, eu toco por hobby, eu gosto de tocar. Eu estudo violão há muitos anos, mas não sou músico profissional, não vivo da música, né? Eles são músicos profissionais, então a ideia era que eles aprendessem como realizar esse trabalho de grupo, esse coletivo e construir uma coisa em cima disso, né? Que fosse bom, que alavancasse essa profissão na cidade. E deu muito certo, assim, a gente vê hoje o Ricardo Pauletti, que começou com a gente na Associação de Violão, hoje é um violonista reconhecido, e esse trabalho também começou na Associação de Violão. No primeiro seminário, ele apresentou um show dentro do seminário e aí começou a aparecer mais o nome dele e foi indo. Então, assim, a ideia é essa, que esse grupo de violonistas que são profissionais, que eles que organizem esse trabalho, eles que fiquem à frente desse trabalho, que cada vez vai ser melhor para a categoria, né? Renato, por que é importante Itajaí ter um seminário de violão, ser um instrumento específico, à parte do Festival de Música de Itajaí, que trabalha a música num contexto mais amplo? Por que a importância de ter um segmento específico nesse sentido? É que você falou a palavra-chave, é um segmento específico, ou seja, e durante 4 dias
violonistas de todo o estado se reúnem aqui em Itajaí, né? E vem grandes mestres para Itajaí desse instrumento, né? Então são várias oficinas de vários assuntos referentes ao violão. Então eles discutem, eles tocam, eles se apresentam, os professores que vêm dão concertos. E existem oficinas com crianças também, então é muito específico para fazer dentro do Festival de Música. Então, isso é um segmento que ele necessita realmente um evento próprio para ser discutido e ampliado, né? E que ele venha favorecer a atividade desses músicos que trabalham com esse instrumento específico. Então, se você participar de qualquer evento do seminário de violão, você vai ver assim que ali se discute vários assuntos de violão, ou seja, do violão erudito, que é chamado de violão clássico, do violão popular, do violão de concerto, do violão de conjunto, do violão como professor de ensino de música. Então, são vários assuntos que desmembram o seminário. E aí, se você fosse fazer isso no festival de música, você teria que fazer no mínimo 4, 5, 6 oficinas só do violão. E aí, se você fizer isso, você vai ter que fazer também da guitarra, do contrabaixo, e vai complicar um pouco. Então, isso é uma coisa muito própria desse instrumento. O violão é o instrumento mais popular do mundo, é o instrumento mais tocado no mundo. E existe um número muito grande de adeptos ao violão, desde o amador, que toca por hobby, até o profissional, que faz uma carreira internacional, né? Renato, você vai participar esse ano do seminário de violão? Eu sempre participo mais como ouvinte, né? Participo como ouvinte, eu gosto de assistir as palestras, as oficinas, os concertos, né? E então, dentro do que eu puder acompanhar, eu vou participar, sim. Bom, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta, Renato. Nós vamos combinar um programa para falar apenas da questão do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Itajaí, falar como é que estão as propostas, os projetos e as intenções para 2016. Obrigado pela participação. Obrigado, Maurício. Obrigado a oportunidade de poder falar um pouquinho da atuação do Conselho no Câmara Aberta. No segundo bloco, nós voltamos com o Eliezer Patice para divulgar a programação do Seminário de Violão, que acontece de 5 a 8 de novembro. Voltamos em seguida. Até já. Faça a política você também. Participe das sessões da Câmara e exerça sua cidadania. Sessões plenárias às terças e quintas às 18 horas. Na Avenida Vereador Abraão João Francisco, 3825. Faça a política você também. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Agora estamos com a participação aqui no plenário da Câmara de Vereadores do membro da Associação de Violão de Itajaí, Eliezer Patice, para divulgar a programação do 8º Seminário de Violão de Itajaí. Bom, Eliezer, o que a gente pode esperar para 2015, o Seminário de Violão, que começa no próximo dia 5 de novembro? Então, mais uma vez, Maurício, a gente está aí trazendo uma programação de alto nível, né, do violão brasileiro aqui para a cidade de Itajaí, né, mostrando então o que tem de melhor, não só a nível de oficinas, mas também de concertos, né, os professores que vêm dar oficina, eles também vão fazer concertos no Teatro Municipal de Itajaí. Na quinta-feira, dia 5, a gente tem uma programação que inicia com Maurício Marques, do Rio Grande do Sul. Isso. Ele é um violonista mora ali pertinho de Porto Alegre, na cidade de Viamão, e ele toca violão de 8 cordas. Ele vai estar trazendo uma oficina de ritmos regionais do Rio Grande do Sul, que é algo bem peculiar, né? E ele tem esse trabalho, então ele vai estar dando uma palestra na parte da tarde e vai estar fazendo um concerto no Teatro Municipal, então, à noite. Né? É uma instrumentação diferente, porque o violão dele é de 8 cordas, né? Tem 2 cordas mais graves, então ele consegue fazer arranjos mais sofisticados e tudo mais, então vai ser um show de abertura, assim, bem legal.
Eliezer, qual a diferença do violão de 8 cordas para o normal, o convencional com 6? Então, especialmente o violão dele, ele tem 2 cordas mais graves, né? Então ele consegue fazer... Então são as 6 cordas do violão tradicionais, mais 2 cordas mais graves, né? Tem também violões de 8 cordas com aí uma corda mais aguda e uma mais grave, mas o que ele usa é 2 cordas mais graves. A oficina é sempre voltada, nesse sentido aqui, ao arranjo musical, de como poder acrescentar com aquelas cordas, no caso essa oficina, novas cores à música. Não vai ser especificamente sobre o violão 8 cordas, né? A oficina dele vai ser sobre... Regionalista. Sobre os ritmos do Rio Grande do Sul, que ele tem muito essa vertente, né? Ele mora lá e sempre tocou esse tipo de música, então ele vai falar mais ou menos sobre isso, né? Como fazer tanto no 8 cordas como no de 6 cordas, tá reproduzindo esses ritmos, a questão de acompanhamento, tá fazendo arranjo, né? Esse é o trabalho que ele vai fazer aqui. Eliezer, ao montar a programação, vocês procuram atender a alguma demanda, algum pedido das pessoas que são desse meio, assim, que, olha, podia trazer uma oficina com regionalista, podia trazer uma oficina com outra característica? Como é que é essa? Sim, a gente tem sempre uma vertente, primeiramente, de educação musical, né, que vai ser a oficina da Silvana Mariani, que vai estar fazendo uma oficina de musicalização para crianças através do violão, né? Então essa é uma vertente que a gente trabalha. Tem a área de performance, que é o estar no palco, que é fazer concerto, que aí a gente vai ter uma palestra direcionada para isso e uma masterclass, né, que trabalha o repertório, é uma aula aberta, né? E tem a parte de formação também do aprendizado do violão mesmo, né? A parte que é essa oficina, né? A parte de acompanhamento, a parte de elaboração de arranjo, né? E uma aula aberta que são realmente os concertos, né? Que é outra vertente que a gente trabalha, que é não só os músicos, mas o público também está conhecendo como é que comumente a gente vê que tem pessoas que nunca foram num concerto, né? Então, outra vertente que a gente sempre trabalha também. Está realizando esses concertos não só para os músicos, mas também para uma formação de plateia. E a cada ano a gente tem, assim, sempre aquelas pessoas que foram a primeira vez, que já são assíduos, assim, tem ido todo ano. E também a gente tem tido também bastante adesão de pessoas fora de Itajaí, né? Pessoas de todo o estado de Santa Catarina que vêm a Itajaí para participar, e pessoas também de outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná. E esse ano a gente já recebeu inscrições de 2 pessoas do México que vêm fazer oficina aqui. Dia 6, sexta-feira, é a mostra regional com a abertura do violinista Ney Souza. Esse é de Itajaí. Isso, então, outra vertente que a gente trabalha é valorizar a produção local, né? Então a gente tem na sexta-feira a mostra regional, que é um quadro que a gente mantém desde o primeiro seminário, né? Então o Ney Souza, que toca aqui em Itajaí, amigo nosso, vai fazer a abertura desse concerto, que vai ser o lançamento do CD do Thales Nunes, que é membro da Associação de Violão, gravou no ano passado, né? E vai fazer o lançamento do CD dele, um CD de música instrumental, né? Ele vai tocar acompanhado de baixo e bateria, mais o violão, então é uma formação diferente, né, do que só violão solo, e vai estar fazendo o lançamento desse CD, então, na sexta-feira à noite, então, no dia 6/11. A programação do seminário de violão, ela tem o concerto à noite. No dia seguinte são as oficinas, o workshop, é isso? Isso, então, de 5 a 8, nós temos todas as noites os concertos, né, e as oficinas acontecem de dia. No dia seguinte, sempre relacionado ao concerto da noite anterior. No caso, por exemplo, no dia 5, o Maurício ele vai dar oficina à tarde e tocar à noite, né? Então, antecipa a oficina. Antecipa a oficina, exatamente. Sempre as oficinas são através da inscrição. Então e nós os temos concertos através do ingresso. Do ingresso, isso. E como fazer a inscrição e como adquirir os ingressos. Então, nos concertos, então, acontece todas as noites, às 20h30, no Teatro Municipal de Itajaí. E os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, né, com R$10, ou R$5 com o brinquedo, né? E as oficinas, você faz a inscrição na nossa página no Facebook. Só você colocar facebook.com/associação de violão. Então lá você vai achar um formulário, né, e você vai preencher, é bem fácil, é online. Nós já recebemos a inscrição para quem está querendo fazer a oficina. Dia 7, no sábado, é violinista e compositor Paulo Porto Alegre, de São Paulo. São Paulo. Então ele é um violonista erudito, né, e ele
vencedor de vários prêmios internacionais, né? É um professor bastante conceituado na área de violão do Brasil, na área do violão clássico, né? E ele vai estar vindo dar uma palestra então sobre performance, que é uma das áreas que a gente atua, e vai estar fazendo um concerto também, mostrando algumas composições dele e algumas peças de compositores brasileiros também. Como Joaquim Rodrigo, Radamés Radamés Inátali e Vila Lobos. Vila Lobos. Isso. É a área mais erudita, assim, né, do seminário de violão. São consagrados nesse segmento. Para encerrar a programação, no dia 8, será apresentado o concerto Garoto 100 Anos. Isso. Então, é outra vertente que a gente toma. A gente sempre procura homenagear algum compositor ou algum violonista. E esse ano é o centenário do Garoto, que foi um grande violonista brasileiro, tocou com pessoas muito importantes da música brasileira, e vai ser um concerto com o Marcelo Gonçalves e o Henrique Casas, que é violão 7 cordas e cavaquinho. Então é um concerto que vai realmente fechar com chave de ouro, né? Choro paulistano é um... na verdade, vão ser interpretadas as músicas do Garoto, né? Que tinha essa vertente do choro, né? Então, esse concerto é violão 7 cordas e cavaquinho tocando junto, que é uma sonoridade maravilhosa. São 2 grandes músicos, já gravaram com grandes nomes da música brasileira, que vão estar vindo fazer esse concerto de encerramento. A gente vê que essa edição do Seminário de Violão, ela está bem eclética, porque tem desde a música regionalista do Sul até o choro paulistano e também música, o violão mais erudito. Isso. Para montar essa programação toda diversificada, como é que foi os contatos, como é que foi a abordagem, os desafios para poder conseguir montar a programação? Geralmente a gente sempre, ao longo do ano, nos nossos encontros e reuniões, a gente sempre comenta os trabalhos. Pô, aquela pessoa tem aquele trabalho legal e a gente gosta de tudo, a gente não se autodomina erudito, popular, a gente ouve tudo, né? Então a gente procura realmente montar essa programação mais eclética, para o público conhecer a diversidade que tem dentro, mesmo sendo um segmento específico, né, e também para atender as nossas demandas, porque sempre tem aquele que mais gosta do erudito, aquele que mais gosta do popular, né, e a programação nasce das nossas conversas e dos nossos contatos que a gente tem com alguns violonistas que já vieram e que acabam indicando essas pessoas, e a gente acaba montando a programação assim. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos um membro da Associação de Violão de Itajaí, Eliezer Patice, e está divulgando o 8º Seminário de Violão de Itajaí. Bom, Eliezer, a gente falou já da programação, mas ainda tem uma que nós não abordamos, que é com a Silvana. É uma oficina? A Silvana vai fazer a parte de educação musical, né, da parte da programação do seminário. É uma professora que atualmente mora na Suíça. Ela é brasileira, mas já mora muitos anos lá. E ela é autora de um método que se chama Equilibrista das 6 cordas, que ensina música para crianças através do violão. Então ela veio ano passado, deu início ao trabalho, e esse ano a gente vai estar fazendo uma oficina com ela todas as manhãs, que são direcionadas para professores, e a gente vai ter também a participação das crianças. Então ela vai trabalhar na prática esses aspectos do ensino do violão. Então queria deixar o convite para todos os professores de música aqui da cidade, seja do conservatório, do curso de música da Univale, estar participando dessa oficina. No nosso Face tem o release certinho das coisas que ela vai trabalhar. Eu vou mostrar aqui para a câmera a programação, mas o pessoal de casa pode acessar no site da Prefeitura
também no Facebook. Qual é o Facebook, Eliezer? facebook.com/associação de violão. facebook.com/associação de violão. Os projetos realizados, as oficinas, masterclass, tudo que é feito durante o seminário de violão, ao longo dessas edições, eles depois recebem alguma continuidade em projetos sociais ou projetos de educação continuada? Sim, com certeza. Principalmente na área de educação musical, a gente tem atualmente um núcleo de oficinas no bairro da Murta, né, que também é financiado pelos recursos do seminário de violão. A professora Denise, que é a nossa professora, trabalha lá com 40 crianças, toda quarta-feira de manhã, estão ensinando, e a gente já fez algumas apresentações com as crianças, inclusive tem uma matéria da TV Câmara que é falando sobre isso. Camerata é um projeto também que surgiu a partir do seminário de violão? Na verdade, toda a nossa produção de estudo de violão, camerata, todas as nossas atividades da Associação de Violão são, vamos dizer, são fortalecidas com a produção desse evento, né? Porque a gente acaba recebendo os professores aqui, então sempre vê ideias novas para a gente estar fazendo, sempre tem coisas novas para serem trabalhadas. Uma vez, nós aqui da TV Câmara, a gente foi até a Advir e conferiu de perto o projeto Música para Meus Olhos. Ele ainda tem continuidade hoje? Não, esse projeto, esse ano ele cessou, né? Ele foi interrompido. Até 2014 tinha, então. Até 2014 ele estava acontecendo, né? Mas o principal motivo foi a mudança da legislação de convênios, né? Que esse projeto é financiado pela legislação de convênios. E com a Lei 13.019, que estabeleceu novas regras, né, esse projeto acabou ficando de fora, assim, né? Mas a gente pretende futuramente, quem sabe, retomar esse projeto, talvez com uma nova roupagem, mas dentro da proposta de musicalização que nós fazíamos. Eliezer, o seminário de violão tem como público-alvo aqueles que querem conhecer o instrumento, quem está iniciando, quem já é profissional. Qual o público-alvo do seminário? Então, você citou todos os nossos públicos. A gente tem programação para todos os públicos, né? Desde daquelas pessoas que nunca foram ao teatro assistir um concerto de violão. A gente tem muitas dessas pessoas que vão ter a oportunidade de ir ao teatro, tanto para as crianças que estão nos nossos projetos, quanto os músicos que já tocam violão e querem se aperfeiçoar. Então, o nosso público-alvo é esse. E ele tem atendido, tem satisfeito esses públicos ao longo dos anos? Com certeza. Como eu falei, a prova disso é que nós temos recebido cada ano um número de inscrições maiores e de diversos locais, não só de Itajaí. Então, assim, o Seminário de Violão não está somente no calendário cultural do município de Itajaí, mas várias pessoas de fora perguntam pra gente, vai ter esse ano? Porque geralmente as pessoas se programam para poder vir, para poder prestigiar. Como escolher a oficina adequada na hora de ir lá e ver? As oficinas tem uma lista, 4 oficinas são? São 5, né? 5 oficinas? 6, na verdade tem uma que faz parte da uma. E como escolher a adequada para cada caso? No caso, se você é um educador musical e trabalha com musicalização infantil, por exemplo, você vai escolher a oficina da Silvana, que está mais direcionada para o seu trabalho. E quantas vagas tem cada oficina, né? Então, geralmente a gente tem 40 vagas para cada oficina, que acontece na Casa da Cultura de Brandão. Então, como eu estava falando, se você é violonista e trabalha mais com performance, tem as oficinas na área de performance. Então, esse é o coisa. Mas nada impede você participar das outras também, conhecer. Como podem ser adquiridos os ingressos para quem quer assistir aos concertos? Na bilheteria do Teatro Municipal de Itajaí, que fica aberta de terça a domingo a partir das 13 horas. São gratuitos? Não, os concertos a gente tem um ingresso de R$10 que custa ou R$5 com um brinquedo. R$5 com um brinquedo. Quem são Bom, a realização, promoção é da Prefeitura, da Fundação Cultural de Itajaí, Associação de Violão, mas quem mais está apoiando o 8º seminário? Então, a gente aprovou esse projeto pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itajaí. Então, tem apoio o patrocínio, então, diretamente da Prefeitura de Itajaí, Fundação Cultural e a empresa Politerminais, né? E o apoio, então, da TV Univale, Rádio Univale, Restaurante Praça do Sabor e Café Maestro Produções. E a realização, então, é da Associação de Violão de Itajaí. Bom,
É isso, muito obrigado, Eliezer, pela participação aqui no Câmara Aberta. Nós desejamos que o seminário consiga atrair o público itajaiense e despertar o interesse por este instrumento que é o violão. Obrigado. Então, mais uma vez agradeço ao espaço aqui no teu programa, Câmara Aberta, e o espaço que a TV Câmara também sempre tem nos apoiado. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.